Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de alimentação equilibrada. E hoje a gente vai retratar aí sobre um assunto que trata dos açúcares e das gorduras. Então, com relação a esse tipo de nutriente, em partes ele é bom, mas quando ele é consumido em excesso, ele começa a se tornar um veneno e, querendo ou não, se torna aí um veneno incontrolável devido ao vício que nós temos, devido ao acostumarmos o nosso organismo a ter necessidade de ter esse tipo de alimento todos os dias. Então, nós podemos encontrar o açúcar e as gorduras em alimentos como sorvetes, balas, bolos, doces, chocolates, entre outros. E além do mais, aí se tratando da gordura, né? Nós também podemos encontrar bastante sacarose. E a sacarose, querendo ou não, ela fica enquadrada aí como um açúcar. Ele é bom para o organismo, mas em excesso ele acaba se tornando algo maléfico. Então, nós tratamos esses nutrientes como calorias vazias. O que quer dizer essa questão de calorias vazias? Calorias vazias está relacionada com aquele alimento que tem muita caloria, ou seja, muita energia na forma de açúcar e na forma de gordura, né? Mas pelo fato de ter muitas calorias, ele não tem praticamente nutriente. Ele pode ter pouco ou pode não ter nenhum, dependendo do tipo de alimento de caloria vazia que você esteja tendo aí. Então, geralmente esses doces aqui, eles são calorias vazias. Se a gente for comparar, por exemplo, aqui uma maçã com um brigadeiro, os dois têm aí a mesma quantidade de calorias. Só que se a gente for analisar, na verdade, quem é mais nutritivo, a maçã é mais nutritiva, apesar de ela ter a mesma quantidade de calorias que o brigadeiro. Então, é basicamente isso que na verdade, a caloria vazia. Então, os nutrientes importantes que nós temos aí seriam as vitaminas, as fibras e minerais. E isso, no caso aí da maçã, ela tem muito mais que o brigadeiro, com certeza, se tratando de nutrientes e não de calorias. O brigadeiro, no caso, ele fica mais como só açúcar mesmo. Você está consumindo tipo só açúcar, esse açúcar vai entrar no seu organismo, vai se acumular no seu sangue, nas suas artérias, pode acumular-se nos adipócitos e aí pode causar obesidade se você consumir todos os dias. O correto não é deixar de comer esses alimentos, porque querendo ou não, nós seres humanos a gente acaba ficando fraco para essas situações, né? A gente acha gostoso, é mais delicioso, é mais chamativo, tem um sabor totalmente diferente, mas a gente tem que equilibrar. Eu acho que tudo, a gente pode comer de tudo um pouco, mas desde que seja com equilíbrio. Então, por isso o consumo excessivo pode causar aí a perda do apetite, mas ele não vai satisfazer as necessidades do seu organismo. Ele simplesmente vai lhe encher, mas não vai dar para você os nutrientes necessários, porque ele não tem os nutrientes. Então, por isso que você vai ficar sem nutrientes. Então, além disso, pode levar a obesidade, diabetes ou problemas no sistema circulatório. Então, o mesmo vale para o consumo da gordura saturada. A gordura saturada, a gente entende que é um tipo de gordura aí que é uma gordura natural, que é uma gordura de origem animal. Mas só que se ela for consumida em excesso, apesar de ser saudável, ela também pode lhe prejudicar. Até um alimento que é saudável, se você comer em excesso, ele pode lhe prejudicar também.
A mesma coisa acontece com a gordura trans. A gordura trans a gente tem que evitar o máximo possível. Inclusive, eu vou deixar um vídeo falando sobre a gordura trans para vocês darem uma revisada no que é a gordura trans, apesar de que eu já tinha falado para vocês sobre esse tipo de gordura no capítulo anterior. Então, lembre-se, porém, que os bebês e crianças com até mais ou menos 2 anos de idade, eles precisam de bastante gordura, eles precisam ali de muito mais nutrientes do que a gente, comer bem mais do que a gente, porque eles precisam desses nutrientes para fabricar mais células, para fabricar mais substâncias no corpo. Então, eles precisam realmente comer bastante. Porém, existem crianças que possuem as suas características. Isso só pode ser determinado pelo pediatra. O pediatra é quem vai dizer o quanto que aquela criança ou aquele menino ou menina vai, na verdade, consumir. Porque já tem criança que já nasce com uma predisposição a ter obesidade. Então, esses problemas com relação à obesidade, com relação às doenças, né, como a diabetes, ou com relação à aterosclerose, que é uma coisa que a gente vai falar também sobre o sistema cardiovascular, pode aparecer se, no caso, você tiver um consumo excessivo de refeições do tipo fast food. Porque, querendo ou não, esse fast food aí, ele tá simplesmente cheio de gordura trans. Ou seja, uma gordura que não é normal, não é uma gordura saudável. A mesma coisa é o refrigerante que contém muito açúcar, tá? A batata frita que contém muito óleo, e às vezes esse óleo não é um óleo saudável. Por isso, esse tipo de alimentação não deve se tornar um hábito. Quando eu falo não deve se tornar um hábito, eu quero dizer que você não precisa consumir isso todos os dias. Você pode comer os alimentos que não são saudáveis, mas você tem que diminuir o consumo e aumentar o consumo da alimentação saudável. Então, o hábito alimentar é isso. Se você comer todos os dias aquela mesma coisa, né, que não é saudável para o seu organismo, você só está intoxicando o seu organismo cada vez mais. Então, o correto não é deixar de comer. Deixar de comer também é uma coisa legal. Mas se você não consegue mudar isso, mudar esse tipo de hábito em você, pelo menos diminua. Porque se você diminuir, você já tem aí um grande ganho. Então, sempre que você, na verdade, for cozinhar, ou até mesmo seus pais forem cozinhar para você, você tem que optar pelos grelhados. Os grelhados e os assados, né? Porque eles não fervem dentro de um óleo, tá? Eles não são cozidos dentro de um óleo. E se for utilizar óleo, tem que utilizar o óleo vegetal no preparo desses alimentos. Porque o óleo vegetal ele é mais saudável. E aí os grelhados e assados, eles não levam óleo, eles utilizam a própria gordura da própria carne ali para se cozinhar, tá? Bom, também não é recomendável a questão do pulo das refeições, né? Por exemplo, você tomou café da manhã, mas você não quer almoçar, você quer lanchar, não pode, tá? Isso não pode acontecer. O certo é, mesmo que você acorde tarde, é tomar o café da manhã, depois seguir para o almoço, o lanche e o jantar, sem levar em consideração também a questão da questão do intercalamento dessas refeições, tá? O certo seria você intercalar um lanchinho entre essas alimentações aqui, tá? Entre esses episódios aí de alimentação. Outra coisa com relação à dieta. Você tá fazendo dieta, certo? E aí existem aquelas pessoas que dizem que não vão comer no almoço por questão de dieta. O certo para se fazer uma dieta é seguir recomendações do nutricionista, ou seja, recomendações nutricionais. Então, o profissional nutricionista, ele vai te dar um apoio nesse sentido. Ele vai te dizer o que você tem que comer.
e que você não pode pular as refeições. Você emagrece mais quando você diminui as porções, mas você não pula as refeições, ok? Então, também não é recomendável a questão do pulo de refeições, devem ser feito pelo menos 3 refeições diárias e elas têm que ter a intercalação de lanches. E lógico que tem que ser aquele lanche saudável. Então, é importante que nosso corpo esteja sempre hidratado, porém, a quantidade de líquidos ingerida durante o dia pode variar. Quando praticamos exercícios em dias quentes, por exemplo, a produção de suor e, consequentemente, a perda de água aumenta. Isso é uma coisa que a gente vai retratar muito no assunto de regulação da temperatura corporal. A gente vai falar muito sobre isso também. Então, lembre-se que é fundamental a gente beber uma água tratada, filtrada ou fervida. Por último, deve-se destacar a prática de exercícios físicos, para ajudar a retirar um pouco desses acúmulos de gorduras e açúcares. Então, é um fator muito importante você ter essa questão da prática dos exercícios. Então, na próxima aula, a gente vai falar aí sobre a questão da obesidade, vai entender como é que funciona, vai falar sobre o IMC também, apesar de que alguns professores já devem ter comentado com vocês como que se calcula, né, os professores de educação física, mas a gente vai voltar nesse assunto novamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.